Começando mais um papo maravilhoso do Festival Paulo Freire, do Canal Maker, junto com o Fab Lab Recife. E dessa vez, vamos trocar uma ideia com Maria Sobral, diretora adjunta do Instituto Capibaribe, uma escola fundada por Paulo Freire e que meus filhos estudam lá, meus filhos junto com Mariana. E eu já vou começar pedindo uma frase de Paulo Freire que tenha marcado a tua vida de alguma forma, que você acha muito legal. Conta pra gente aí. É difícil escolher frase de Paulo Freire, porque tem muita coisa boa que ele diz, né? Mas eu selecionei essa aqui. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. E tu já começa dando uma lapada, né? Porque acho que uma das coisas que mais me emociona em Paulo Freire, eu vou pedir, lógico, para você comentar essa frase, é essa conexão, acho que vai além do aprender, que vai além do ensinar e que faz com que tudo aconteça de uma forma natural. Foi o que eu senti, né, na leitura dessa frase. O que é que você sente com ela? Eu acho que das coisas que mais me encantam na obra de Paulo Freire e nas escolhas de vida, né? Porque eu acho que não dá para dissociar uma coisa de outra. Inclusive, o que ele tem de mais encantador é porque ele escreve sobre o que viveu, né? Então, ele fala desse percurso a ser trilhado e de um foco na caminhada, um respeito muito profundo ao que encontra, né? Então, é sobre essa tensão ao caminhar, é sobre essa tensão do viver que a obra dele e as escolhas deles foram se dando. Então, acho que por isso essa frase. É muito autêntico porque fala sobre o existir, né? Eu aprender, talvez, eu tenho falado muito, Maria, que no futuro da escola não vai existir mais vida estudantil. Eu acho que hoje já não existe mais vida estudantil, né? A gente entra na escola e não sai nunca dela, porque eu acho que o mundo todo é a escola. E ele já trazia isso, né? Dessa não escola, ou da escola o tempo todo, ou do aprender o tempo todo, na verdade. Isso. Eu acho que é um trabalho debruçado sobre a vida, sobre os desafios. A escola ela deve ser pensada para resolver os problemas do viver. Então, a matemática, a ciência, a geografia vão dando elementos para a gente resolver os problemas da vida. Quando a gente constrói um caminho muito dissociado da realidade, a gente corre o risco de construir pessoas que estão pouco conectadas umas com as outras e com as necessidades do presente, do futuro, entendendo quem se foi no passado, enfim. Essa escola de hoje, ela não está mais preocupada com o Enem do que com o mundo real? O que é uma pena, porque o Enem foi pensado para o mundo real. Quando você pensa a origem das modificações do Enem, ele está justamente dando elementos para pensar a vida também, os problemas que estão postos. Então, ele convoca um estudante, eu acho até que é um instrumento bastante interessante, mas o problema não está exatamente no instrumento de avaliação, está no que as escolas querem, como se o Enem fosse um fim em si mesmo. E não é, né? Na verdade, o Enem é pensado para um caminho que busque a vida, que signifique a vida, que encontre essas respostas. E pensando nesse momento que a gente vive e tentando trazer Paulo Freire para o presente, como é que você acha que ele estaria lidando com toda essa transformação digital que a gente está vivendo, com todas essas tecnologias, essas ferramentas e tal, tendo ele sido pioneiro ao tentar trazer tecnologias para a educação, né? Acho que a primeira sala de informática foi ele que criou como secretário de Educação de São Paulo. Tu acha que ele enxergaria como esse mundo que a gente está vivendo? Eu tenho um olhar idealizado para ele, tá? Então, eu sempre acho que a gente fala sobre Paulo Freire como cada um tem na sua nuvem, mas para mim ele é quase que um arquétipo, ele é um personagem que fala de como a gente compreende que deveria ser. Então, é desse lugar que eu compreendo ele. Eu acho que ele estaria inquieto e motivado, porque meu olhar sobre as coisas que eu pude ler e que tive acesso das histórias, ele não tem uma certa idealização do que vai ser, né? É um compromisso muito verdadeiro com o que está sendo vivido e com encontrar respostas para esse tempo. Eu acredito que ele estaria debruçado sobre os problemas da realidade, tanto no sentido de entender o território onde a gente vive, os problemas do recorte que está divino, que instrumentos a gente tem, dialogando com o mundo, mas entendendo de onde se parte, que eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes da obra de Paulo. Quando ele pensava o processo da alfabetização,
dos adultos, ele convocava as pessoas que estavam junto dele e dizer, vai lá e faz um estudo de entender que palavras essas pessoas conhecem, qual é a realidade que eles têm. E, a partir dessa realidade, construir estratégias de ação. Então, eu acredito que ele estaria encantado com as possibilidades, ao mesmo tempo crítico diante dos modismos, porque eu acho que todo tempo convoca que a gente pense o que faz sentido e o que não faz sentido. A gente fala muito do novo como se fosse só a inovação tecnológica, ou só poder saber fazer uso do instrumento. É fazer uso, mas é um uso que vai além da coisa concreta. É um uso com significado. Para que eu uso isso? A serviço de quê? Então, eu acho que ele poderia estar encantado e, ao mesmo tempo, sem aderir a todos os modismos que o tempo convocasse. Como é que você acha que será ou seria a escola daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos? Como é que é a escola do futuro para você? Eu acho que a escola do futuro é uma escola que se conecta com o passado, com o que se foi e com os problemas do presente. Eu imagino que essa escola do futuro é uma escola de portas abertas, onde os estudantes vão para as praças, onde os estudantes vão a campo, que olhem para o seu bairro, não só o bairro do seu território, se está na classe média, mas que eles possam ter um olhar ampliado para a realidade e que usem o conhecimento para pensar soluções para a vida, né? Para pensar soluções para as pessoas. Então, acho que essa escola do futuro está muito conectada com o problema do meio ambiente, com as saídas para isso, com a questão da mobilidade urbana. Então, com a questão de uma preocupação com a produção da cadeia alimentar, isso está muito ligada com o que é o presente, mas também com o que vai ser o futuro. Então, eu acho que essa escola do futuro é uma escola de portas abertas, é uma escola que está no mundo, que está dialogando com o mundo. E com o repertório do que aquele mundo vai trazer, né? Assim, cada tempo histórico você vai encontrar uma realidade e os problemas vão ser resolvidos a partir disso. Você falando aí, eu pensei, então a escola do futuro é o Instituto Capibaribe, criado 60 e poucos anos atrás. É isso? A gente já teve essa conversa, né, Edgar? E eu acho que, em uma medida, sim. Acho que o Capibaribe foi muito revolucionário, porque era uma escola que partia de um respeito ao aprendiz, né? O lugar de partida era considerar que a criança ela tinha um saber, e que não importava um saber dissociado da realidade, o foco não era na quantidade do que se aprendia, mas na qualidade das aprendizagens, na capacidade de fazer generalizações, na construção de um pensamento complexo, não um pensamento simplificado. Então, eu acho, sim, que o Capibaribe ainda é a escola do futuro. E é a escola do futuro porque se pensa no passado, se entende na sua trajetória, e está o tempo todo olhando para o tempo, para o presente, porque esse futuro só se constrói com foco no hoje, né? E para você que está vendo a gente aqui, essa doidice toda não sai da minha cabeça, não sai da cabeça de Maria, não, viu? Tem os maiores cientistas, pesquisadores em tecnologia da educação do mundo todo usam Paulo Freire como referência para falar de inovação na educação, de inovação na escola. Então, isso não é invenção nossa, né, Maria? É importante registrar. E quando a gente fala de pensar o território, porque eu acho que conta, assim, como uma experiência como gestora, eu tenho observado muitas propostas interessantes de lugares diferentes. Mas o que me preocupa, às vezes, no que é oferecido, é que são propostas, muitas vezes, massificadas, com soluções que seriam dadas, por exemplo, para o sul do país ou para o norte do país, mas que não necessariamente dialogam com o contexto. Então, essa perspectiva do contexto é muito importante para a escola. Então, saber de onde parte é fundamental. Se você quer ser um cidadão do mundo, se você quer ter um olhar globalizado, você precisa entender de onde você está. Porque essa ideia do cidadão do mundo muitas vezes apaga as especificidades de cada lugar. Então, não é a serviço de ser melhor, mas é a serviço de entender quem se é. Em nome disso, a gente pensa a afetividade, a amorosidade, que está muito presente na obra dele, o respeito ao outro, o respeito à diferença. Esses elementos são fundamentais para dialogar com as aprendizagens. Se a criança está inteira, se o aprendiz está inteiro, ele vai buscar. Se ele tem prazer em aprender, ele vai buscar, ele vai dialogar conhecimento. Então, a tarefa da escola é ajudar que o aluno aprenda a aprender. E se ele se sente respeitado, dificilmente ele vai ter dificuldades no futuro e nas mais variadas realidades. O foco é menos na técnica e mais no percurso. Aí a gente volta à frase do começo da história. Tá vendo? Fechando o ciclo. E fechando o ciclo, tem duas provocações. A primeira, você lembra de alguma curiosidade, alguma história de Paulo Freire que tenha te chamado a atenção, que você lembre, que acha engraçada ou que de alguma forma te ajudou no teu processo de formação?
Eu tenho uma história aqui da escola, que é do Capibaribe, né? Assim, mas que não necessariamente tem a ver com o processo de formação. Conta que foi difícil para a dona Raquel, porque Paulo Freire foi fundador da escola, um dos fundadores, né? Paulo Rosas, Maria José Baltar, tem outras pessoas, Raquel Crasto. Mas ele estava lá no berço de onde a história da escola surgiu. E ele ficou pouco tempo. Contam que ele tinha outros interesses, e a questão da alfabetização de adultos era uma coisa que para ele era bem importante, e acabou que ele foi alcançar outros espaços. E contam que a dona Raquel ficou muito sofrida nesse processo. Ela sequer falava dele, assim, né? Ela tinha talvez até um desejo de que ele tivesse dado continuidade, que ele tivesse sido diretor da escola. Mas eu sigo vendo, assim, eu cresci num ambiente onde é muito claro para mim a presença da obra de Paulo Freire. Assim, eu fui uma aluna no Capibaribe e eu sei a importância do respeito no caminhar, né? Eu sei a importância de você ser valorizado nas pequenas coisas e numa apropriação do cotidiano. Então, é menos do que foi dito e mais de ter tido a oportunidade de crescer num ambiente que dialogava muito com os preceitos dele, com o olhar que ele endereçava para a vida. Acho que isso não é só dele, como eu estava dizendo, tem outras pessoas envolvidas, mas eu costumo pensar que ele está dentro do que é o paradigma do que deve ser a escola e do que a gente compreende que é o Capibaribe, né? A escola da gente. E para fechar, Maria, quem é Paulo Freire? Paulo Freire é um arquétipo, né? Como eu tinha falado no começo. Ele foi um grande revolucionário, um revolucionário no sentido de um homem à frente do seu tempo. E, em nome disso, também um homem atemporal. Ele é muito maior, assim, a obra dele é gigante, porque é muito humana, é muito verdadeira. Então, ele, para mim, ele pode ser lido, se você pega a obra dele, você vai conseguir ler em diversos tempos históricos, claro, dando os descontos de ser um homem do seu tempo, de ser de um determinado território, mas ele traz uma obra muito humana, muito franca e muito focada no sentido do existir. Maria, mais uma vez, feliz demais por esse papo, que a gente repete tanto, mas é bom estar repetindo aqui agora também para a galera, e dizer enfim, foi lindo. Feliz demais e te agradeço essa história, por estar com a gente nesse festival Paulo Freire. Valeu E é demais. muito importante falar dele, né? É muito importante manter a memória dele viva. É um grande trabalho isso.